Então aqui, pessoal, nós temos a minha horta. Eu tô mostrando só o canteiro que tá mais bonito. Não sou bobo, né? É o seguinte, vamos mostrar primeiramente como que eu planejei esse canteiro. Acompanhe aqui. Aqui eu tenho 4 linhas de plantio. E eu também tenho as entrelinhas. O que tem plantado nas linhas? Nas linhas eu tenho a cultura que ocupa mais espaço. E é uma cultura, digamos, que tem que você tem mais saída, que você acaba vendendo mais. Então aqui nós temos a Crespa, que é um carro-chefe, acho que na maioria das produções olerícolas pelo Brasil, aí, é o que é o carro-chefe, é a alface Crespa. Alface lisa, eu também tenho alface mimosa, mas é a alface Crespa e a alface lisa, né? E a alface americana que eu não tenho aqui plantado. Eu coloquei um espaçamento de 25 centímetros, né, entre elas, em um canteiro de largura de 1 metro. Nessas entrelinhas, que é esse espaço que rodeia essas 4 culturas aqui, esse centro aqui, eu planto uma cultura sempre aqui nesse meio. Eu vou dar um lugar que tem um exemplo. Ali dá pra ver. Aqui eu tenho as 4 culturas e no meio eu plantei a radite. Então, não vou dizer que ela não tenha competição, mas ela acaba dando um certo espaço para as outras culturas em destaque. Quando eu planto, por exemplo, a rúcula, até que ela começa a estrovar a alface, atrapalhar a alface, ela já saiu, porque o ciclo dela é até uns 20 dias, né? E daí você consegue com que aquela hortaliça, a alface no caso, cresça, continue crescendo sem interrupções. Mas uma coisa muito interessante do consórcio de hortaliças. Quando eu, por exemplo, olha aqui, ó. Aqui nós temos uma erva daninha. O local, até a alface crescer e tomar conta, ele fica aberto. Entrou luz. As ervas daninhas vão crescer, porque elas vão conseguir luz para poder fazer fotossíntese. E elas vão começar a emergir, né? A crescer e atrapalhar a cultura que é a cultura principal, né? Então quando você planta uma cultura nesse entremeio, você dificulta a disseminação, né? A infestação de erva daninha no teu canteiro. Esse é um ponto positivo. Mas tem que tomar um cuidado também, para não sobrecarregar, não haver um plantio tão adensado, né? Tem que cuidar muito com a questão do espaçamento, porque existe um conceito conhecido como microclima favorável. Isso eu aprendi lá na disciplina de fitopatologia, na minha saudosa Universidade UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, com o professor Robson. Que microclima favorável é um ambiente com temperatura, umidade, todas as vantagens que aquele fungo, aquela bactéria precisa para se desenvolver. Fungo, bactéria, gosta de ambiente úmido, gosta de ambiente que não tenha muita ventilação, né? Gosta de um ambiente que não tenha muita insolação para que ele se dissemine. Se você perceber na alface, onde começam as doenças foliares normalmente? No bacheiro. Por quê? Porque é um ambiente úmido, um ambiente sombreado. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer um consórcio para que, dependendo da cultura que você vai colocar ali em destaque, ela não sombreie demais, ela não deixe muito povoado aquele teu canteiro e crie um microclima favorável para doenças. Até na questão de pulverização, você tem que pensar assim: se você tem um ambiente muito adensado, o teu tratamento que você vai fazer ali, né, ele não vai chegar e não vai atingir aonde ele tinha que atingir na folha daquela determinada espécie. Continuando aqui, né, eu já estou fugindo, né, do que eu estava explicando. Eu tenho 4 linhas, que são as 4 linhas principais, e eu tenho as entrelinhas. Por metro quadrado, quanto que dá aqui? Dá mais ou menos assim, ó, de 3,5, 4 por 4. Então dá entre 12 a 16
plantas por metro quadrado na linha, e eu consigo colocar aí umas 6 a 9 na entrelinha. Então, se fazer o cálculo, você percebe que eu consigo ter uma quantidade bem interessante por metro quadrado. Então, a produtividade que eu consigo ter por causa dessa quantidade é maior, certo? Então, o consórcio tem essas vantagens. O que mais de benefícios eu tenho num consórcio? Vocês têm que imaginar o seguinte: a alface, ela tem um tipo de raiz, certo? Que é uma raiz mais fasciculada. A raiz da radita é uma raiz mais pivotante. Então elas buscam água e nutrientes em perfis do solo diferentes, em profundidades diferentes. Elas trabalham de maneiras diferentes, elas atraem uma microvida, uma microbiota diferente, né, para cada uma delas. E quando você atrai essa diversidade, é isso que é a riqueza da agricultura, é a diversidade. Quando você atrai uma diversidade de organismos, você torna uma horta muito mais saudável. Porque você não atrai só a praga, você atrai também o predador dessa praga. Você não deixa que uma população por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, de um pítio, um fusário, de uma esclerotínia, de um mofo cinzento, né? De uma pinta preta, tantas outras aí doenças aí que a gente pode citar aqui, que elas se disseminem pela tua horta. Elas vão se disseminar até certo ponto, sim, mas se você tiver um consórcio de hortaliças, diversas hortaliças no mesmo meio, você diminui, você quebra o ciclo desse patógeno, tanto a nível de solo, por exemplo, o fusário, né, com os nematóides, digamos assim, quanto na área foliar. Porque você vai ter uma disputa intensa dentro do solo, nessa microbiota do solo aí, quanto na parte aérea. Isso é interessante do consórcio de hortaliças. O consórcio de hortaliças também, ele propicia que você também tenha, olha, essa qualidade visual, né? Eu acho muito mais bonito quando você tem essa diversidade, um verde claro, um verde escuro, um tipo de folha, outro tipo de folha, um roxo lá no meio. Então fica um aspecto visual muito mais bonito do que aquele negócio, parece que aquela mania que o pessoal tem de fazer tudo igual, né? Como se a natureza fosse tudo igual. Vocês podem ver aqui, ó, aqui eu tenho uma mini floresta aqui atrás de casa. Vocês podem ver que não tem uma árvore igual a outra, não tem uma folha igual a outra, um galho igual a outro. Você vê uma diversidade de espécies, todas coexistindo de forma harmônica nesse espaço. E é isso que eu quero replicar aqui dentro da minha horta. A gente tem que pensar como a floresta pensa. Lá na floresta, você tem uma diversidade de coisas. Quando você é um agricultor orgânico, você tenta fazer justamente isso. Você tenta largar esse modernismo da agricultura, essa agricultura, a Revolução Verde, e tenta voltar para aquela agricultura mais ancestral. Claro que hoje a gente não vai abandonar as tecnologias, mas a gente vai buscar a essência. Hoje a agricultura saiu muito da sua essência. Hoje a gente quer destruir a erva daninha. Hoje em dia a gente quer acabar com aquela praga, aquele negócio, e você percebe que isso nunca se acaba. Quando um agrônomo, um vendedor ou qualquer outra coisa, ou um agricultor tenta eliminar aquele fungo ele se transforma em um outro fungo muito mais resistente, né? Ele sofre uma mutação. Ou você elimina aquela praga, aquele inseto, aquela doença, e surge outra, porque dela não tem um competidor. Ela domina soberana. Então essa ideia de esterilizar, acabar com tudo, não existe. A natureza, ela é extremamente adaptável, ela sempre acha uma maneira de dar uma rasteira no homem, porque o homem acha que é o sabedor de tudo e não sabe lufas, né? Então a gente tem que aprender a respeitar a natureza, e o segredo é trabalhar em harmonia com a natureza. Espero que esse vídeo tenha sido interessante para você. Se você gostou aqui do meu conteúdo, se você está gostando do meu canal, não deixe de se inscrever, de marcar o sininho para receber as
futuras notificações de vídeos, né? Não esqueça de curtir ou dar um descurtir, um dislike nesse vídeo, se você gostou ou não gostou. Deixe o seu comentário, deixe sua crítica, deixe seu elogio, deixe também sua sugestão para futuros vídeos. O meu muito obrigado, eu me despeço aqui e até mais. Deus abençoe a todos.